Último módulo aqui, né, os princípios do culto. E vamos dar prosseguimento. Falamos já sobre os elementos de culto, falamos sobre o propósito da igreja, falamos já sobre a essência, a natureza da igreja. E agora, no último módulo, vamos falar sobre os princípios deste culto, né, que é diferente dos elementos. Os elementos nós vimos que é o canto congregacional, é a comunhão, é a oração da palavra, é a pregação da palavra. Então esses são os elementos. Agora vamos falar sobre princípios, né? Princípios que direcionam e que governam todos os elementos, tá? Ter os elementos sem princípios é a mesma coisa que nada. Então temos 7 princípios reguladores, tá? Que são elencados aqui para um melhor entendimento de todos nós. Então o primeiro slide aí sobre os 7 princípios reguladores, material já disponível lá no Google Class, né, eu já mandei lá no grupo, diz o seguinte: não importa como adoramos, né, entre aspas. Alguns podem pensar, desde que estejamos adorando a Deus. Infelizmente isso é o que muitos adoradores acreditam, e é por isso que quase tudo é permitido nos cultos de adoração hoje em dia. Mas quando lemos as Escrituras, aprendemos que Deus matou adoradores, não porque eles adoraram um Deus falso, mas porque não adoraram um Deus verdadeiro de uma maneira que ele prescreveu. Deus não está simplesmente preocupado em ser adorado. Ele também está preocupado em como, aí entra o princípio, como nós o adoramos. Porque nós podemos estar com todos os elementos dentro do culto corretos, bíblicos, mas, porém, a forma como estamos fazendo está errada. Por exemplo, tem o batismo, mas administrado por uma pastora. Então, a forma como está sendo ministrado aquilo está totalmente invalidado pela palavra. Então, existe um princípio que vai direcionar e governar esses elementos. Baseado na teologia do culto, elementos do culto, há pelo menos 7 princípios bíblicos que regulam o nosso culto. Princípios que transcendem as influências culturais. Tá? Então não é sobre experiências, influências, que nós aqui baseamos a forma que cultuamos a Deus. Tá? Então não se traz cultura, não se traz experiências pessoais para dirigir um culto, nem uma igreja. Se traz os princípios normatizados por Deus, prescritos por Deus. Temos aí Levítico 10, 1 e 2, Nadab e Abiú, né, o texto já conhecido pelos irmãos. Eles, veja, Nadab e Abiú, filhos de Arão, filhos do sacerdote, da linhagem levítica, pegaram cada um seu incensário. O incensário era prescrito na palavra? Era um elemento de adoração ali de Deus? Sim. Nos quais acenderam fogo? Era prescrito acender fogo? Era. Acrescentar incenso? Era prescrito incenso? Era. E trouxeram fogo profano perante o Senhor. Por que profano? Se todos os elementos estavam corretos. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Porque eles não eram para estar ali naquele local. Não era o local para eles estarem, sim o sumo sacerdote, oferecendo incensos, né? E principalmente no local onde eles estavam. 1 Coríntios 11, Novo Testamento: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, muitos doentes, e vários já dormiram, muitos já morreram, né? Essa palavra dormir aqui é morte, tá? Então, amados, a igreja tem que se preocupar com esse comer e beber sem discernir. Isso tem que ser uma preocupação, tá? E não discernir o corpo é não discernir a obra vicária, o plano de redenção, e muito menos o que é a igreja de Deus. Ah, eu sei o que é a igreja. A igreja é um templo onde os santos se reúnem. Não, não é só isso, não. Você precisa discernir biblicamente, definir biblicamente o que é a igreja.
O que é o plano de redenção? O que é fé? Porque participar da ceia sem fé, imagina que sacrilégio que é esse. Que profanação que é isso. É a mesma coisa que oferecer fogo estranho. Então, o primeiro princípio aí regulador, né, dos 7. O culto deve ser centrado em Deus. Até que ponto a adoração deve ser dirigida e agradável a Deus? E até que ponto a adoração deve ser agradável à igreja e sensível ao que os visitantes buscam na igreja? De acordo com as Escrituras, a adoração não é 50-50. Não é 50% para Deus e 50% para as pessoas. E nem mesmo 90-10. Mas 100% teocêntrica. Centrada em Deus. Não só a adoração deve ser dirigida inteiramente a Deus, mas também ela edificará os santos e condenará os perdidos à medida em que glorifica a Deus. A adoração, centrada no homem, não amadurece o corpo de Cristo e não convence os pecadores de sua indignidade natural de estarem na presença de Deus. Então, amados, quando eu tenho um culto que é parcialmente centrado no homem e parcialmente centrado em Deus, isso já é fogo estranho. E talvez é aqui onde muitos se percam. Porque eu vejo essas inconstâncias que já estamos falando aqui antes mesmo, é justamente pelas pessoas não terem uma posição concreta, 100% teocêntrica. E quando eu não tenho uma visão, uma cosmovisão de mundo, à luz da palavra, que é 100% teocêntrica, aí algo eu vou colocar no lugar para estabelecer o meu juízo, na minha forma de ver o mundo, minhas experiências. Amados, uma coisa que nós precisamos entender, no que tange a culto, no que tange a adoração, no que tange a vida cristã, não são as suas experiências, e sim o que Deus revela. Esse é o ponto mais importante, é a revelação. Ah, então o Senhor está dizendo que eu não posso ter experiências? Não é isso que eu estou dizendo. Mas as suas experiências devem brotar de uma revelação. Porque o que mais se vê na igreja é, mas eu senti isso tal dia. E na maioria das vezes não tem embasamento, não se cita a Bíblia para se explicar esse sentimentalismo. Então é uma fé morta. É uma fé que não brota das Escrituras, é uma fé morta. É uma fé inválida. Tá? E nós temos que compreender isso. Porque até mesmo o culto, se não for teocêntrico, como que ele é teocêntrico? Governado pela sua palavra. Parece, amados, eu me sinto aqui repetitivo. Eu me sinto aqui batendo sempre na mesma tecla. Mas parece que não adianta. Parece que não adianta. Já viram a frase enxugar gelo? Parece que é isso que eu estou fazendo. Enxugando gelo. Porque, amados, é tão claro a forma de ser uma igreja reformada, com uma confissão coesa, com princípios como esses aqui de eclesiologia, bíblicos, diretos, objetivos, que não era para se ter dúvida. Não é para se ter dúvida. Mas, como eu já havia dito aos irmãos, essa igreja vai ficar boa daqui uns 10 anos. Porque os princípios das igrejas herésias ainda estão dentro de nós. E vira e mexe eles aparecem. Vira e mexe eles aparecem. Tá? E é justamente o ponto onde... É nítido. A palavra cede espaço para outras coisas que sejam. Segundo ponto, princípio. O culto deve ser centrado na palavra.
Então, centrado em Deus, né, teocêntrico, e agora o culto deve ser centrado na palavra. Até que ponto a adoração deve ser guiada pela palavra? E até que ponto a adoração deve ser guiada pelo Espírito? Em outras palavras, até que ponto a adoração deve ser objetiva e dirigida à mente? E até que ponto a adoração deve ser subjetivamente sentida e expressa a partir do coração? Qual que é o ponto de equilíbrio? Até que ponto o líder de adoração e a equipe de louvor deve procurar despertar emoções da congregação pelo ritmo e estilo da música? Até que ponto? De acordo com as Escrituras, a igreja deve adorar em espírito e em verdade. Sem dúvida, a adoração precisa ser objetivamente baseada na verdade e subjetivamente sentida e expressa de coração. Mesmo assim, a igreja é chamada para fixar a sua adoração na objetividade da palavra de Deus e não nos sentimentos subjetivos e nas várias experiências espirituais. Repito, pode-se ter experiências, pode-se ter sentimentos na adoração, pode-se ter sentimentos envolvidos em um culto? Pode, desde que flua da palavra. Se a adoração verdadeira, em João capítulo 4, a conversa entre Cristo e a mulher samaritana, uma pessoa que estava ali recebendo a fé, e que tinha muitas dúvidas quanto a qual é o local de adoração, é aqui no pé deste monte, ou é lá em Jerusalém? E Cristo responde que nem aqui nem lá. Tá? A verdadeira adoração, né, e ele já fala com base no novo pacto estabelecido, que é um pacto na dispensação do Espírito, ele diz que essa adoração deve ser conforme o Espírito na verdade. Se você ler João 14, já pregado aqui, o Espírito nos guia na verdade. Tá? Na verdade. Repito, já pregado aqui. Então, amados, o culto teocêntrico, né, tem que se ter a visão de Deus, e o que vai nos trazer isso é a própria palavra. E o segundo ponto é a palavra. Os irmãos vão perceber que todos os princípios vão nos direcionar para as Escrituras. Olha lá, João 4:24, o próximo slide aí. Ó. Deus é Espírito e é necessário. Eu destaquei essa palavra aí. É necessário. Vem de necessidade. Que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra é necessário vem do grego dei, que significa necessário, há necessidade, convém, é correto, próprio. Necessidade encontrada na natureza do caso. Necessidade provocada pelas circunstâncias ou pela conduta de outros em relação a nós. Necessidade com referência ao que é requerido. Necessidade com referência ao que é requerido, exigido para atingir algum fim. Uma necessidade de lei e mandamento, de dever, de justiça. É isso que é a palavra utilizada por Cristo, inspirada pelo Santo Espírito na narração de João, em seu evangelho, ele coloca esse dei. A adoração, ela só existe de uma forma. É requerido. É restringido. É necessário, quando o assunto é adoração, espírito e verdade. Uma pessoa que não tem o espírito é uma pessoa que tem fé. O que é o novo nascimento? O que é a regeneração? Tudo isso já foi ensinado aqui. Tudo isso já foi passado na igreja. Tudo isso a nossa confissão aborda. Tudo isso. Então, para cultuar-se a Deus, é necessário espírito e em verdade. Tá? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, uma pessoa que vem visitar a igreja, ou uma pessoa que às vezes até está no seio da igreja, mas não possui fé, está adorando a Deus? Existe culto dessa pessoa? E se ela participa da ceia?
está discernindo o corpo? E assim você vai criando um caminho para discernir as coisas. Né? Pode falar, Vitor. Tem água? Eu vejo que a pessoa que não tem fé e vem a um culto, por isso até que nós não devemos impedir que ela venha, né, como nós falamos por ali, porque ela não está, ela está ouvindo, é diferente, que muitos confundem, né? Muitos acham que Deus está recebendo a adoração de todos, né, que estão ali no culto. Não. Mas eles só recebem fé, isso é claro na palavra, porque a adoração é espírito e é verdade, quem tem espírito é quem recebeu a fé. Mas a pessoa que está aqui, que não tem fé, ela está participando do chamado ao arrependimento. Porque toda mensagem tem que ser pregada ao Evangelho. Exato. E o Evangelho, ele é para os perdidos também. Ele serve tanto para a santificação do seu povo, como para conceder a fé aos impenitentes. Uhum. Então, a pessoa que está aqui tem que, e nós como cristãos, a gente tem que ter essa diferenciação, saber essa diferenciação. Tem. Os visitantes que estão aqui todo domingo, né, ou então culto de doutrina, eles estão participando do chamado geral, né, mas Deus recebe apenas o culto de quem tem fé, de quem Exato. tem o Espírito. E se os irmãos perceberem, João 4, voltar um pouquinho lá naquele verso, ele fala, Deus é Espírito. Então a adoração é para Deus, Deus é Espírito. E por esse motivo, aí vem e. Né? Existe ali, então, uma conjunção e. Então, com base neste fato teocêntrico, Deus é Espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O próprio Cristo já limitou. O próprio Cristo já diz aqui claramente que a adoração não é para todo mundo. A adoração é só para quem tem o Espírito e que é guiado na verdade. Né? Então aqui está o princípio da eleição. Né? Pode falar, Olá. Senão também fica muito subjetivo, né? Saber quem tem fé e quem não é, se for para esse lado. Sendo que a palavra ela distingue quem tem fé e quem não tem. Uma ideia de Gênesis. Coloca a prole de Caim, depois põe a prole de Sete. Por quê? João quantas vezes fala dos que creem verdadeiramente e dos que têm uma fé espúria? A todo momento a Escritura está fazendo isso, e não é forçar o texto. É só você fazer uma exegese bíblica. Né? E nós aqui queremos ser o Papai Noel. Né? O Papai Noel que todo mundo vem e tira foto. Né? Nós queremos abraçar. Né? Não. Pode visitar, como o Vitor disse, pode visitar, pode vir, sim. Mas no que tange adoração genuína, culto genuíno, somente os eleitos podem fazer. Somente quem nasceu de novo. Somente quem tem o Espírito. Tá? Senão, é fogo estranho. É fogo estranho. Pode falar. Antes do capítulo 4 de João, ele dá o antes, é o Nicodemos. Pronto. Só com essa distinção. Ele era nascido da carne. Ele tinha um contato até muito maior do que a gente, de todos os ensinamentos doutrinários. Mas ele não tinha fé em Cristo Jesus. E Cristo fala isso. Exato. Ele precisava nascer de novo. Ele precisava ter o Espírito Santo. E logo Jesus fala, não é por você mesmo, o Espírito Santo não vento, ele vai, sabe? Exato. Ele fala de soberania, né? De Deus ali. É como o vento, sopra para onde quer. Né? É uma graça, né? A fé, o Espírito Santo. E é somente por ele que a gente pode adorar a Deus. Com certeza. Tudo é graça. Tudo gira em torno da graça. Né? E a Escritura, ela é claríssima nisso. Nessa distinção entre luz e trevas. Não existe associação. Então, motivos. Ele vai elencar aqui alguns motivos, ainda do segundo ponto, tá? Do princípio sobre o culto ser centrado na palavra. Então, letra A. Primeiro, motivo da centralidade da palavra. O culto deve ser regulado pela palavra, porque o Espírito convence, ao que o Virto disse, convence, consola, fortalece, santifica os santos por meio do quê? Da palavra. Ou seja, o Espírito trabalha na e pela palavra. E os sentimentos subjetivos devem fluir da verdade objetiva da palavra de Deus.
A palavra é a espada do Espírito, que corta o coração, isto é, o Espírito escolheu usar as Escrituras, que ele mesmo inspirou, para inflamar a fé, o amor e a devoção a Deus. Aí eu quero tocar num ponto. Estou 3 anos numa igreja. Vamos usar o exemplo da nossa existência de igreja. Em 3 anos ouvindo a palavra, em 3 anos recebendo os ensinos, eu não progrido espiritualmente? Eu não sou santificado? Aonde está o ponto? Será mesmo que é a soberania de Deus? Ele não quis santificar. Será que aí joga tudo na conta da soberania? É assim que você vive? Há 1 ano lá no Tabuão pregando para as pessoas. É o suficiente? O que você acha? Sim ou não? Uma mensagem é suficiente. Uma mensagem é suficiente. Jonas precisou de quantos dias para converter uma cidade inteira? Quantos? Uma mensagem. Uma mensagem. A palavra de Deus, ela é cortante, como está aqui escrito. A palavra de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. E se ele está sendo pregado, independentemente de quem seja, alguma ação existe. Alguma ação existe. Ou para endurecimento, ou para salvação. Mas vazia, ela não volta. Isso é certo. Isto é certo. Tá? Então, amados, o Espírito escolheu esse meio, a palavra. A nossa obrigação, então, é anunciar ela. Porque é com este meio, a palavra de Deus, é que ele convence, consola, fortalece, santifica os santos. E salva os perdidos. Tá? Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus, olha lá, é viva e eficaz. Já pregado aqui. E gravado. Então, se você tem dúvida, volte lá na gravação e veja de novo. Mas que a preguiça é tanta, quando vê lá 1 hora de pregação, 1h30, fala, não vou ver não. Mas os videozinhos de porcaria você vê um monte. E fica lá horas e horas. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada, olha aí. As pessoas acham que tira o fio dessa espada, na sua consciência. Elas acham que a palavra não é tão afiada assim. Aí é a sua opinião contra o que a própria palavra diz. Mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Julga. Tá aí, O que é a palavra? Quando ela é pregada, é isso aqui, de Hebreus 4,12. Essa é a eficácia da palavra. E não adianta você querer tirar o fio dessa espada. É só mais um sermão. Não é só mais um sermão. É mais uma vez que a espada ela vai penetrar e vai cortar. E vai fazer divisão e vai julgar o seu coração. Julgar os seus pensamentos. Cada contato, seja na sua casa, lendo a palavra de Deus, seja na igreja, ouvindo ela, cantando ela, a eficácia dela é penetrar no seu ser e julgar as suas intenções, julgar as suas motivações, julgar os seus pensamentos. A palavra sempre vai fazer isso. Sempre. Efésios 6,17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, Então, por que Paulo define a palavra como capacete? Porque ela deve estar aonde? Deve estar aonde? Onde põe o capacete? No braço, irmão? Na cabeça? Aonde que tem que estar a palavra em nós? Na mente. Tá? Não só na mente, mas claro que o Espírito, aí ele linka com o Espírito, que está no crente, tá? Ele possui essa espada. É o meio pelo qual o Espírito trabalha no crente. Tá? B. Mais um motivo da centralidade da palavra. O culto deve ser regulado pela palavra porque a igreja não tem autoridade
ou habilidade de transmitir o Espírito Santo. Portanto, a igreja deve focar naquilo que lhe foi dado como responsabilidade para ela fazer: cantar, pregar e observar as ordenanças. A adoração acompanhada de poder espiritual não ocorre quando usamos de manipulações ou mesmo de coreografias para criar uma atmosfera emocional, mas sim pelo ouvir da palavra de Deus sendo pregada e cantada. Eu já vi muitas pessoas, né, quando tem aquele grande espetáculo no culto de dança, né, de coral que seja, e fala: nossa, como eu senti o Espírito Santo ali. No mínimo estranho. O Espírito Santo, ele vai agir perante um meio que não é definido na palavra para ele agir. Agora, se a pessoa estava lá sentada, o pastor, ele teve o compromisso de preparar um sermão bíblico, um sermão onde ele tem fidelidade ao que a Escritura está querendo dizer. Aí sim a pessoa ouviu aquele sermão, ouviu aquela palavra, ou na sua casa lendo e tendo um compromisso sério com a Escritura, ela falou: como eu senti o Espírito Santo agir. Aí eu acredito. Aí eu acredito. Por quê? Porque este é o meio que ele utiliza. Quero ser cheio do Espírito Santo. Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Ou vamos lá, o que é um avivamento para você? Que essa palavra no Brasil distorceram. O que é um avivamento para você? Somente. Aí eu vejo avivamento porque está falando em línguas. Avivamento porque curou. Avivamento porque pulou. Isso não é avivamento. Isso é enganação. Não existe avivamento, porque quando eu estou falando de avivamento, eu estou falando de um agir sobrenatural do Espírito Santo, eu estou falando de uma influência extraordinária do Santo Espírito, e como isso ocorre? Conforme as Escrituras. Somente pelas Escrituras. E não de outra forma. Tá? E nós perdemos a ideia do que é um avivamento. Avivamento sem senso de pecado. E o senso de pecado vai vir conforme a pregação da própria palavra e agir do Santo Espírito para convencê-lo. O crente que estava há anos adormecido, fraquinho, morno, de um dia para o outro, ficou forte. Como? Pela pregação da palavra. Este é o meio. Tá? Eu vou ser bem taxativo, vou ser bem claro, bem pausado aqui, para que o irmão não tenha dúvida. Tá bom? E vou adotar isso mais nos ensinos também. Nem que passe do horário, mas eu vou ser bem calmo, bem tranquilo, vou pausar, vou enfatizar, para que o irmão não tenha dúvida. Porque isso aqui precisa entrar na sua mente. Tá? Por isso que eu disponibilizo o material. João 3. Você falou de João 3? Está aí. Ó. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você controla ele? Você prega. Mas não necessariamente por estar pregando que vai ocorrer aquela obra. Porque ainda assim o Espírito é Deus. E um dos atributos de Deus é a sua soberania. Então, tanto que Deus, Pai, é soberano, o Deus Filho o é, tanto que ele diz: eu entrego a minha vida, ninguém pode a tirar de mim, mas eu a dou voluntariamente. Ele dá de bom grado, soberania. E assim o Espírito também é. O Espírito é soberano. Então você pode rasgar lá de ler a Bíblia e não ser santificado, de estar numa igreja e não ser santificado. Mas em que ponto que eu quero dizer? Da soberania do Santo Espírito. Tá? Não estou querendo dizer que você vai passar todo esse tempo e não vai ser santificado. Eu só estou enfatizando que ele é soberano.
E pode ser num dia ou pode ser no outro. Mas ele o santificará ou o convencerá conforme a sua ação soberana. Tá? Esse é o ponto. Tá? Pode falar. Em Romanos 10 ele vai um pouco tratar sobre isso, que ele fala como crerão se não há que pé, como crerão se não há que Uhum. E aí no final ele complementa falando, mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A palavra foi pregada, mas eles não tinham fé para isso. Exato. Então o Espírito não agiu, Exatamente. porque não quis. Quantas vezes Paulo em Atos estava indo para uma cidade, o Espírito o impeliu e falou, não quero que vá para lá. Vá para outro lugar. A mensagem do Evangelho também é soberana. Deus a prega onde Ele quer. Não é pela a necessidade, vamos dizer assim, né? A igreja se reúne. Vamos ver aonde que aqui em Mogi das Cruzes não se tem uma igreja, aonde que o Evangelho ainda não foi pregado necessariamente, e vamos até lá. Tá certo esse planejamento? Não, a primeira coisa é para se ir lá. Orarmos, buscarmos esse entendimento. Mas o que as igrejas fazem? Ah, não, tem que pregar, né? Em todo lugar. Nós vemos o relato bíblico em Atos que Paulo foi impedido de ir em determinados lugares. Tá? Então, ou seja, a soberania do Santo Espírito, né, que somada com a de Deus Pai, que tudo converge em um só, é o que vai direcionar isso. Terceiro ponto aí, dos motivos da centralidade nas Escrituras. O culto deve ser regulado pela palavra, porque é a palavra que o Espírito nos deu para provar e examinar várias experiências espirituais e subjetivas. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eis o motivo da minha preocupação aqui quando eu falei para os irmãos da última assembleia. A ordenança de João aqui é: examinem os espíritos. E eu vou ser bem sincero. A igreja, nessas provas que tivemos aqui, onde tivemos que examinar. Examinar está para estabelecer algum juízo. O que é examinar? O médico vai lá e vai te examinar. Aí ele vai pedir um monte de exame. Precisa do exame. O exame é para quê? Para constatar se você está doente ou não. Aí ele vai te dar um veredito. Ou o médico vai falar: olha, veja bem, né? Eu acho que sim, eu acho que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí você sai de lá do consultório pior do que você entrou. Não é assim? O que você espera do médico? Você está doente, se submete a todos os exames que ele mesmo pediu, você entrega aquela batelada de exame e ele fala: ó, você tem isso. Procure tal tratamento. Não, você precisa de cirurgia. Não é isso que se espera? Vamos voltar para o texto. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos. Qual que é o exame que você pede para examinar espíritos? Palavra. Para ver se eles procedem de Deus. Pergunta é: a igreja tem conseguido, tem sabido examinar? Por quê? O que falta? Bíblia. Falta a Bíblia. Falta você tomar vergonha na sua cara, mais uma vez eu digo, abrir a sua Bíblia e estudá-la. Estudá-la. Se você quer fazer parte de uma igreja, se você quer glorificar a Deus dentro de uma igreja, a sua responsabilidade é estudar como cristão a palavra. Estudar a palavra.
Porque olha aí, 1 João capítulo 4, verso 1. Isso aqui é novo para você? O apóstolo Paulo também vai dizer, examinem para ver se vocês estão na fé. Também tem que examinar. Aí você não sabe nem se você está na fé e ainda quer estabelecer juízo sobre alguém. Não, você não tem capacidade para isso. Não tem capacidade. Tem que conhecer as Escrituras, e um cristão, ele vai ser levado para as Escrituras, porque a fé é na palavra, a fé é na revelação. Então, amados, o caminho é um só. O caminho é um só. É nas Escrituras. É aqui que nós estabelecemos o nosso compromisso. É essa palavra que sonda, é essa palavra que perscruta, é essa palavra, esse é o meio, o instrumento que me vai fazer ser parecido com Cristo cada dia mais. É isso aqui. Agora, se isso tem poeira na sua casa, está aí a grande prova de que você não é um crente. Prove para mim, à luz da palavra, que crente que não ora e crente que não lê a Bíblia é crente. Prova para mim, nas Escrituras. Prova para mim. Que eu te trago as provas de Atos, capítulo 2, onde perseverava. O que é perseverar? Nas doutrinas dos apóstolos. Aí vai lá para Bereia, Atos capítulo 17. O apóstolo pregava e os bereanos, examinava para ver se aquilo realmente procedia de Deus. E você? Que cristandade é essa que nós estamos tendo, hein? A grande pergunta é, pode levar o nome cristão? Crente que não quer nem vir à igreja. É nítido, é como 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é 2. É olhar e falar, não, isso não provém. Esse espírito não é espírito de Deus. Não provém. Não condiz com o quê? Com a minha opinião? Com o meu achismo? Não, com o que eu constato aqui. D. O culto deve ser regulado pela palavra porque nossas emoções nos desencaminharão se não estiverem enraizadas e fluindo da verdade objetiva da palavra de Deus. É aqui onde os emocionados perdem. É aqui onde os emocionados se vão para tudo quanto é lado. Jeremias 17:9, vamos lá. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí você olha para o seu coração e vê quantas sugestões ele já te deu. E se você acatasse, aonde que você estaria hoje? Né, Laura? Aí vai os emocionados. Ai, meu coração está batendo, sentimentalismo. Eu me entrego aos meus sentimentos, Então vai emocionado. Vai que você vai ver onde você vai parar. Razão. Bíblia é quem governa os nossos sentimentos. Se os meus sentimentos não brotarem da razão bíblica, da palavra de Deus, eu não vou aderir a ele. Mas está tão forte o sentimento. Está brotando de uma verdade. E é perigoso eu falar isso, por quê? Porque às vezes o camarada, né, a pessoa, qualquer um que seja, ele tem esse sentimento, o coração está lá, o sentimento levando, sabe? É como uma vara de pescar trazendo um peixe, né? Aí ele, não, agora eu preciso de um embasamento bíblico. Aí força, né? Pega isso aqui, tenta arrancar aqui e colocar de acordo com o sentimento dele. E às vezes é bem elaborado o que faz, hein? Arruma pretextos santos, sacros, né? Para embasar algo que não é bíblico. Tá? Várias vezes, irmão. Já aconteceu aqui. Já tem pessoa excluída aqui.
eu nunca namorei com uma pessoa que eu não encostei nela. Primeiro, namoro, não existe aqui. Segundo, só porque você não tocou nela quer dizer que é de Deus? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, isso é uma preservação, isso é uma santidade. Se não tivesse isso, não seria de Deus. Qualquer um pode fazer isso, meu querido. Qualquer um pode parar de fumar. E só porque parou de fumar é santo? Só porque eu não toquei eu sou santo? Só porque não tocou é de Deus? Aí as pessoas tentam forçar. Mas, na verdade, o que está guiando é o coração. É o sentimentalismo, é o emocionado. Tá? Essas pessoas, em Jeremias 17:9, né, que é o nosso coração, é o meu, é o seu. O nosso coração é emocionado, o nosso coração ele quer, nossas vontades são tendenciosas para a carne. E se a palavra não colocar um cabresto, sabe o que é um cabresto? É te amarrar assim, ó, com força, como aquele, o jumento, né, o burro, que são os bichos mais difíceis de serem domados. Aí você coloca aquele cabresto bem forte assim, ó, para direcionar ele. É isso que a palavra faz com a gente. Né? Nos crentes, claro. Porque nos outros, são guiados pelos seus próprios desejos. E, mais um motivo. O culto deve ser regulado pela palavra, por quê? Não há edificação espiritual sem o entendimento cognitivo da verdade. Houve uma necessidade de interpretação das línguas, porque o raro emocionalismo experimentado por indivíduos não tinha valor espiritual na adoração congregacional. A edificação espiritual requer uma compreensão da mente. As emoções piedosas, por exemplo, amor, louvor, adoração, são uma resposta à adoração centrada na palavra. Por essas razões, a adoração deve ser centrada na palavra. Então, mais um motivo, né, tudo deve fluir do nosso entendimento cognitivo. Deus nos fez seres pensantes para governar a terra, justamente por nos dar essa capacidade, envolve também a imagem e semelhança de Deus, né, esse poder de governância por sermos seres que têm uma razão, né, seres cognitivos, seres pensantes, e Ele nos deu uma palavra para pensarmos sobre ela, compreendermos ela. Aí eu faço um culto onde não traz qualquer espécie de conhecimento, de entendimento. Por isso que Paulo, é o próximo slide, 1 Coríntios capítulo 14, verso 15 e 16, e ele diz, então o que farei? E o capítulo 14, os irmãos já leram, né? Desde o capítulo 12 ele vem falando sobre os dons espirituais, mas no 14 ele fala especificamente sobre dons de língua, né? Ele diz, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? Tá? A sua oração, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Tudo isso aqui, Paulo está direcionando para uma igreja em como eles devem cultuar, como eles devem cantar, como eles devem orar. E tudo deve prezar, tudo deve ter o objetivo de trazer entendimento até mesmo para os não instruídos. Aí se junta aquela baderna, cada um fala uma coisa, né, e blá, 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 aí não sei o que, aí canta lá e não sabe nem o que está cantando, e uma gritaria, eu estou tentando lá entender, eu estou lá lendo a palavra, eu vou, mas o que está querendo dizer? Aí o cara levanta, dá outro berro, já viu, já foi igreja assim? É bíblico? O Espírito está lá? Não está, irmão, não está. Eu não sei se os irmãos só concordam comigo ou se depois realmente não está. Se você vem realmente de um conhecimento bíblico para constatar quais são igrejas de Deus e quais são sinagogas de Satanás. Porque os crivos, os pilares são claros. Aqui está mais um pilar. Uma igreja que não preza sobre o entendimento daquilo que faz, sobre o entendimento bíblico, não é igreja. Ponto final.
ponto final. Ah, mas tem pessoas que eu tanto gosto, tem pessoas que eu tanto amo que estão naquela igreja. Não interessa. O crivo é a palavra. Você precisa ter convicção, meu amado. Você precisa saber. E se Paulo está falando isso, que o entendimento é o que vem como prioridade em um culto, o entendimento do que é cantado, do que é orado, do que é pregado, aí a igreja não preza por esse entendimento, é uma igreja onde o Espírito Santo está. Não é. Não é. Aí você, não, mas pode ser que 10% seja. Aí você entra com o seu relativismo, aí você entra com o seu emocionalismo, com o seu achismo. Onde a palavra diz que não, não é, não é. Onde a palavra diz que é e talvez possa ser, aí beleza. Mas onde não, não. Sim, sim. E eu acho que falta muito isso em muitos irmãos. Posicionamento bíblico concreto com convicção. Convicção, isso é, isso não é. Já pensou Lutero lá? Já pensou Gisele Lutero lá? Sendo indagado para aqueles monges? Aí Lutero, pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou ceder só um pouquinho. Das 95, vão derrubar metade, aí fica só, 42, 43. Já pensou? E aí? O que seria da gente? O que seria da igreja? Se Deus não levantasse homens com convicção. E os apóstolos? Imagine Paulo sem convicção. Imagine Pedro sem convicção. Já pensou João sem convicção? Não teríamos nem isso. Porque aqui eles definem. E as últimas palavras do livro de Apocalipse, ele diz o quê? E se algum homem retirar alguma das palavras do livro dessa profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente eu venho rápido, amém, assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. A palavra de Deus trabalha com absolutos e você não. Aí você quer ser o isentão. Você quer ser o meio mole, Fica ali, às vezes sim, às vezes não, É igual prego na areia, Pum, cai. Aí daqui a pouco põe de volta. Aí fica ali. Aí daqui a pouco, pum, cai de novo. Isso é bíblico? Isso é ser bíblico? Ser bíblico é ter convicções indestrutíveis. Ser bíblico é ser absoluto em opinião. É, não é. Você é assim? Aí ouve o coração. Ai, mas as minhas experiências. Ai, mas isso. Ai, mas aquilo. O culto deve ser, amados, centrado nas Escrituras. Deve ser absoluto ou não? É absoluto. Tá? 3. O culto deve ser santo. Quando o culto deve ser santo e expresso em santidade, e quanto do culto deve ser contextualmente influenciado e destinado a alcançar a cultura secular? O quanto? Embora seja impossível remover todas as influências culturais do culto, a igreja nunca deveria propositalmente moldar seu culto de modo a se assemelhar aos costumes da cultura secular, especialmente a cultura popular profana. O culto a um Deus santo, realizado por um povo santo, deve ser sempre santo em sua natureza, prática, expressão e forma exterior. Tá? Eu vou parar por aqui. Semana que vem voltamos neste ponto da santidade do culto, mas que você saia daqui pensando sobre esse absoluto que se chama a palavra de Deus, que deve governar nossas vidas, deve governar nossas opiniões, nossos sentimentos e principalmente o que fazemos aqui. Tá? Esse é o ponto daqui do ensino hoje. A centralidade das Escrituras no culto. E não só no culto, é a aplicação que eu fiz nas nossas vidas também. Tá? Porque a igreja se faz de indivíduos, que estão governados pela palavra. Tá bom?